Olá, meus irmãos, graça e paz. Estamos aqui em mais um devocional no livro de Tiago. E hoje eu quero convidar vocês a estarem junto comigo, lendo o capítulo 4 desse livro. E aí nós iremos começar a ler ele do capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 6. Vamos lá, que diz assim: De onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de você? Eu quero aqui, junto com vocês, conversar um pouco sobre os nossos inimigos. Nós temos 3 inimigos. Nós temos o mundo, Satanás e a nossa carne. Dentre esses 3, o pior deles é a nossa carne. Por quê? Porque ela está dentro de nós. Satanás e o mundo estão fora. O mundo, eu quero trazer aqui a ideia, não é o planeta Terra, mas é o mundo, o sistema pecaminoso em que nós estamos, tá bom, gente? Então, hoje eu também quero falar com vocês sobre uma questão. Vamos aqui definir o que é pecado, o que são os pecados. Sim, eles são diferentes. Nós estamos numa pandemia. Dentro dessa pandemia, nós sabemos que estamos combatendo o Covid-19, que é o vírus aí que está causando vários sintomas nas pessoas, fazendo com que elas fiquem doentes. Mas os sintomas, elas comunicam que as pessoas estão com o vírus, não é verdade? Então, assim é com o pecado. O pecado é como se fosse o vírus. E porque nós somos atingidos pelo pecado, é uma figura de linguagem. Estamos aqui utilizando o vírus para que a gente possa entender melhor, né? Então, o pecado é como se fosse um vírus e ele produz sintomas. Esses sintomas são os pecados. Como assim? Esses sintomas são os pecados. Vamos aqui ver. Como se fossem os sintomas, nós podemos usar o orgulho, a soberba, a maledicência, a infidelidade e vários outros pecados. Os homens, eles pecam, eles produzem esses pecados. Por quê? Porque eles são pecadores. Então, o pecado, ele está contaminando todo o ser do homem. Então, por isso, ele produz os pecados. Então, nós temos que lembrar que o Senhor Jesus, ele nos libertou do pecado. Ele nos fez novos, né? Novas criaturas. Como assim? Hoje, o pecado não nos domina mais. O pecado não domina mais a nossa vida. Quem domina a nossa vida é Cristo. Louvado seja o Senhor por isso. Hoje também nós temos poder para vencer o pecado. O homem sem Cristo, ele não tem poder para vencer o pecado. Somente através de Jesus nós temos poder de dizer não ao pecado. Isso quer dizer que nos tornamos perfeitos? De jeito nenhum. Isso quer dizer que nós estamos em um processo chamado santificação. Dia a dia nós estamos nos parecendo mais com Cristo, o único que não teve pecado nenhum, que é o Senhor Jesus. Então nós estamos nesse processo de santificação, que o Senhor opera em nós. Então Tiago aqui está falando que as discussões e brigas no nosso meio e no meio dos cristãos, né, para quem ele escreveu esse livro, vinham dos prazeres que guerreiam dentro deles mesmos. Então vinha de dentro, né? Esses desejos, como assim? Nós temos desejos no nosso coração. Muitos deles não são pecaminosos, mas eles podem se tornar pecaminosos. Como assim? Vamos dizer assim: o amor de uma mãe pelo filho, uma coisa sublime, maravilhosa, dádiva do Senhor. Mas isso pode se tornar um pecado. Sabe quando? Quando a mãe coloca o filho acima de Deus. Então, logo, esse amor se torna um sentimento pecaminoso, de idolatria, na verdade. Não poderia ser, nem podemos chamar mais de amor, mas idolatria. Isso se aplica a todas as áreas da nossa vida. Tudo que nós colocamos acima de Deus se torna idolatria. Então, muitas vezes nós nos colocamos acima de Deus, né? Buscando a nossa felicidade acima de qualquer coisa, o nosso sucesso acima de qualquer coisa, e não levamos em consideração a palavra de Deus, não levamos em consideração o quanto nós devemos glorificar Ele em tudo que nós fazemos. A primeira pessoa em nossas vidas é Deus. E quando nós desfocamos Deus desse lugar, tudo se torna pecaminoso. Então vamos continuar nosso texto de hoje. Versículo 2. Querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Invejam o que os outros possuem. Lutam e fazem guerra para tomar deles. E, no entanto, não têm o que desejam, porque não pedem. E quando pedem, não recebem,
pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dá prazer. Adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. O que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúme? Contudo, Ele generosamente nos concede graça. Gente, eu quero chamar a atenção dos meus irmãos queridos, de vocês, para uma questão. Vocês lembram que no começo eu falei que nós temos 3 inimigos? Então, o primeiro inimigo nós vimos nos primeiros versículos, quando ele diz que as discussões e brigas eles procedem dos prazeres que guerreiam dentro de nós. Vocês lembram disso? E agora, Tiago está falando do nosso segundo inimigo, quando ele chama a nossa atenção no versículo 4, para falar que não recebemos porque não pedimos corretamente, né? E logo em seguida, no versículo 4, ele diz assim: adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? O nosso segundo inimigo é o mundo. Todo esse sistema que está ao nosso redor, orquestrado por Satanás, né? Então, quando nós, em nossa vida, nos colocamos em uma situação em que nós queremos ser amigos do mundo, poder abraçar esse sistema, poder mergulhar nos conselhos que o mundo tem, nos conceitos que o mundo tem, e achar que nós podemos coordenar isso com a amizade com Deus, com o viver fielmente ao Senhor. Nós estamos nos enganando, porque nós estamos sendo adúlteros, porque estamos trocando o nosso Senhor. Nós estamos trocando a fonte de águas vivas por cisternas rotas, por cisternas quebradas. Como assim, gente? Como assim, Bia? O que você quer dizer com isso? Eu estou querendo dizer para vocês que nós, como filhos de Deus, não temos como ser amigos do mundo. Tudo na nossa vida tem que ser ali medido pela palavra de Deus. Se você é um profissional em áreas, né, que tratam bastante sobre essas questões morais, e um profissional mesmo em que no seu dia a dia luta com questões morais, todos nós lutamos, né, com embates. E nesses embates, se houver alguma questão em que Deus não aceita e que for contra a vontade de Deus, se você tiver que ser corrupto, ou vamos dizer assim, em coisas mais sutis, se a palavra de Deus diz uma coisa, mas os teóricos, né, da sua profissão diz outra. Nessas questões, desses embates, meus irmãos, e que lado você vai ficar? Você pode dizer, Bia, eu sou um profissional, né? Então, eu sou cristão na igreja, mas aqui eu sou um profissional. Mas eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que se você é um profissional, você é um profissional cristão. Se você é uma mãe cristã, serva de Deus. Se você é um líder, você é um líder, mas você não é somente um líder, você é um líder temente ao Senhor. Então nós não temos como dividir, não temos como ficar em cima do muro, pensando aqui eu sirvo a Deus, mas aqui eu tenho outros fundamentos, acredito em outras coisas. Gente, isso não existe. Não é possível termos amizade com o mundo. Naquilo que esse sistema, né, concorda com a palavra, naquilo que se nós estamos dentro de um espaço em que há várias questões em que tem a ver sim com a palavra, que o Senhor aprova, ok. Mas no momento em que essas questões, né, em que nós estamos vivendo, vai contra a palavra de Deus, contra o que Deus diz, nós devemos rejeitar. E aí que entra o grande desafio de sermos cristãos. Profissionais cristãs, mães cristãs, líderes cristãos, né? Então, nós precisamos viver e não abrir mão do que nós temos em Deus, do que Deus nos ensina, do que Deus nos pede e do que devemos obedecer ao nosso Senhor. Então, é uma luta com a nossa carne, é uma luta com o mundo. E aqui, no final desse texto, nós temos falando, né, sobre o Espírito
colocado por Deus em nós, que é o Espírito Santo, que é Deus, diz assim, vou ler novamente o versículo 5. O que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes? Contudo, ele generosamente nos concede graça, como diz a Escritura. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. No meio dessa batalha, meus irmãos, no meio aí desses embates, nós temos que confiar no nosso Senhor e nos humilhar diante dele. Dizer, Senhor, eu não sou capaz, Senhor, de vencer essa luta sozinho, essa luta contra a minha carne, essa luta, Senhor, contra o mundo, mas eu preciso do Senhor. Me ajude, meu Deus, todos os dias, nos ajude a levantar todos os nossos dias essa dependência do Senhor. Ele com certeza estará ao nosso lado e nos dará vitória em nome de Jesus. Então, meus irmãos, hoje, esse foi o nosso devocional. Hoje nós aprendemos sobre o que Deus nos fala sobre a nossa guerra contra a nossa carne e contra o mundo. No próximo devocional nós iremos ver a nossa guerra contra o nosso terceiro inimigo, que é Satanás. E como nós vencemos essa guerra no poder que há em Deus, em Cristo Jesus, no Espírito Santo que Ele nos deu. Então que Deus abençoe, meus irmãos. Vamos juntos nessa luta, lutando como verdadeiros servos do Senhor, tendo Ele como nosso braço forte, né? Aquele que nos sustenta no meio dessa luta que nós vivemos enquanto nós estamos aqui. Deus abençoe, meus irmãos. Tenham um ótimo dia.